Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta, levando essa palavra viva ao seu coração, essa mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração. Gente, gratidão a todos vocês que já se inscreveram no canal, gratidão a vocês que seguem aí todos os dias, que compartilham, deixam seus likes. Obrigado a vocês, né? Aumentou o número das pessoas que compartilham diariamente. Eu agradeço muito a vocês, irmãos. Sua palavra aí me alegra muito e eu deixo um coraçãozinho para vocês. De vez em quando deixo uma gratidão, né? E é uma alegria estar juntos nesse propósito. Muito bem. Nós estamos nessa série, queridos, que é Atitudes Absolutas para um Deus Absoluto. Essa já é a mensagem de número 10. E eu estou falando aqui exatamente a grande experiência de Elias, amados irmãos, quando ele foi confrontado por Acabe, por Jezabel, sua esposa, e agora ele tem decisões absolutas. E a última palavra que eu dei aqui, eu falei sobre a decisão absoluta dele e corajosa em falar para o povo. Até quando vocês vão oscilar ou cochear entre dois pensamentos? É incrível que a resposta no verso seguinte diz que o povo ouviu e não respondeu nada. Se eles não falaram nada, queridos, é porque eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Quem cocheia entre dois pensamentos não tem resposta. Olha só, como é importante ser decisivo, como é importante ser absoluto na decisão, absoluto na atitude. E eles agora, então, irmãos, não respondem nada para Elias, ficam quietos. E o que a palavra de Deus diz no versículo 22? Então Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos e escolham dele cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acenda um fogo, e eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha. Também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Vamos fazer uma analogia aqui. Atitude absoluta de Elias, aqui, irmãos, eu fico maravilhado. Elias tinha convicção plena do que ele ia fazer. Quando a nossa atitude é absoluta, é porque tem uma convicção. É porque tem um governo por trás, é porque tem uma realidade. Então nunca você vai falar algo que você não ganhou. Você nunca vai dar o que você não tem. Para dar alguma coisa, eu preciso ter. Elias ele tinha o poder de Deus. A vida de Deus estava nele, a palavra de Deus estava nele, ele era convicto, ele era absoluto no que ele falava por causa da presença de Deus. Quando você entende que a presença de Deus está sobre você, e esta é uma realidade, então você passa a ser absoluto naquilo que você fala e naquilo que você faz. E Elias disse assim: então, gente, vamos pegar os novilhos, 2 novilhos, vocês vão cortar o de vocês, tá? Vão organizar o altar, vão colocar ali, e eu também vou fazer o mesmo. Tá? E vocês vão fazer e vão invocar o nome de Deus. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Olha só, irmãos, Elias aqui, ele falou algo interessante, né? Ele não disse assim: o Deus que responder por fogo será Deus. Mas ele disse: o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Ele não falou será. Então aqui nós vemos algo absoluto dentro dele. Ele sabia que a única resposta que teria era do Deus de Israel. Era do Deus de Elias. Essa é a convicção que tem que governar. Irmãos, todo o nosso ser completo, espírito, alma e corpo. Porque não adianta eu pregar um evangelho do qual eu não creio. Não adianta eu falar de uma graça a qual eu não entendo, a qual eu não creio, a qual eu reclamo, a qual eu murmuro. Não adianta eu falar de um reino onde eu não creio, eu não vivo. Não tem realidade, eu não sinto respaldo da cruz em cima daquilo que eu estou pregando. Então, o que adianta? É preciso ter convicção. É preciso ter para dar. Elias tinha.
E ele disse, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Dentro dele já estava tudo certo. Ele já sabia o Deus que ele servia. Eu vou fazer uma pergunta. Você já sabe o Deus que você serve de fato e de verdade? Ou você ainda é daquele ou daquela que fica titubeando entre dois pensamentos? Eu não sei, viu? Eu sou cristão, eu sou cristã, mas não tenho muita certeza. Ixi, eu tenho orado, mas parece que quanto mais oro, mais assombração aparece, sabe? Quanto mais santifico, mais problema acontece. Gente, a vida de Deus tem que ser uma realidade. Eu gosto muito de falar, quando falo sobre santificação, né? Eu falo sobre, eu gosto de falar e lembrar assim uma palavra que eu ouvi, depois eu escrevi isso também aí, é o seguinte, irmãos, é em relação à água, né? A água e o chá. Essa palavra me trouxe uma revelação profunda no meu espírito, eu aprendi algo glorioso quando ouvi isso. A água, né? Ela é uma água só, simplesmente, você esquenta ela, pega um sachêzinho de chá, põe dentro dela, o que vai acontecer? O chá vai se misturar com a água. Então ali, irmãos, houve o que? Uma chaificação, a água ficou chaificada. Então agora ela não é uma água, ela é um chá. E é totalmente impossível tirar o chá da água. Assim, com a presença de Deus em nós, constituída, é algo que, olha, tem que ser absoluto. Tem que ser 100%. Eu preciso crer que Deus está em mim. E que o poder que vem não é meu, mas é dele em mim. Você consegue entender isso? Então, amados irmãos, a santificação é um processo. A vida de Deus em nós é um processo. Ele é colocado. Jesus Cristo na cruz, ele veio e se colocou, ele pegou a natureza de Deus, colocou dentro de mim, de você, para me fazer, eu e você, um homem que acredita e que vive a realidade e que é absoluto por essa verdade, por essa realidade. Elias dá prova de que ele era convicto da vida de Deus. Então ele disse assim, olha, vamos fazer esse sacrifício aí, e o Deus que responder por fogo é Deus. E eles então, você lembra que já hoje ele falou para eles, vocês estão oscilando e tal, ninguém falou nada? Agora quando ele fala, vamos fazer esse sacrifício aqui, a Bíblia diz assim, ó, o povo disse, isso é muito bom, o que você está falando é bom. Como é que agora eles falaram? Eles estavam incertos, então eles estavam na gangorra. Então agora nós vamos ver para crer. O Deus que quer responder por fogo é Deus. Então dentro deles estava uma incerteza. A incerteza não permite você ter uma atitude absoluta. A incerteza leva você a ter uma atitude titubeante. Uma atitude que depende do dia, da hora, do momento, da estação, do que está acontecendo. Então não é aquela atitude definida, não é aquela atitude governante, não é aquela atitude, irmãos, que está dentro de fato e de verdade. E Deus está me levando a essa palavra para dizer a você, é preciso uma mudança em relação a Deus. Como tem sido o povo hoje, um povo de Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia é um povo que retrocedeu. É um povo que estava em Filadélfia e por algum motivo retrocedeu e voltou para Laodiceia. Laodiceia, irmãos, é o retrocesso da fé, é o retrocesso da crença, é o retrocesso de estar quente, abundante, firme, com um propósito, é voltar e se tornar neutro, e se tornar, viver uma gangorra assim, olha, depende, né, puxa, a gangorra está para cima hoje, glória a Deus, a gangorra está para baixo hoje, misericórdia, né, essa vida que a maioria dos crentes estão vivendo na terra, irmãos, eles estão vivendo sem convicção, eles estão acreditando em coisas que não provêm da palavra, eles estão acreditando em homens que se levantam na carne para dizer coisas da carne, irmãos, e provam muitas coisas que parecem ser boas. A igreja de Laodiceia esqueceu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então junta o bem com o mal e está tudo certo. Isso é a árvore do conhecimento, isso é a igreja de Laodiceia.
Mas Filadélfia é aquela igreja definida, é aquela igreja fraca, é aquela igreja que não tem movimento, é aquela igreja pobre, mas é aquela igreja que tem o nome e a palavra, é aquela igreja que é definida no que ela quer, no que ela sabe quem ela é, ela sabe para onde ela vai, ela tem realmente uma vida dentro dela que é governante. Então, a minha pergunta é, qual o lado que você está? Qual é o lado que nós operamos na nossa vida? Elias disse, vamos fazer isso? Todo mundo disse, joia, vamos fazer isso. Agora, é interessante a atitude de Elias em relação à decisão do povo e a concordância em fazer isso. Porque Elias também não podia fazer sozinho. Então, amados, me chama a atenção aqui. Elias disse aos profetas de Baal, escolham dos novilhos, preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. E eles diziam, ó Baal, responde-nos, gritavam, dançavam, faziam coisas absurdas. E a Bíblia diz aqui que Baal não respondeu. Irmãos, não havia verdade. Onde não há verdade, não há resposta. Entende? A resposta vem sobre a verdade. Então, não havia verdade no Deus de Baal. O que havia era uma idolatria. O que havia era um costume. O que havia, amados irmãos, estava na cabeça do povo, não era real. Mas Elias servia o Deus que é real. Isso é maravilhoso. Eu quero orar e vou prosseguir com vocês logo, logo. Pai, obrigado por esse dia, por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor sustente e abençoe grandemente em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até amanhã.